Vamos, do meu lado, primeiro temos aqui a parte administrativa. Não, temos que começar a hora aqui, senão o vice-presidente me condena. Bom, a sessão ordinária, quero saber se o... Está aqui. Em relação à 30ª sessão ordinária da Academia, relativa ao 189º ano acadêmico. Bom, na nossa agenda, o nosso secretário-geral não tem nada para comunicar. Eu queria saber do vice-presidente se tem alguma comunicação, também não tem comunicação. Apenas uma informação ao plenário, temos poucos aqui, a maior parte está no lanche ainda. Tivemos uma reunião de diretoria hoje muito interessante, onde algumas ideias novas vieram, de nós trabalharmos no estilo da academia francesa, americana, espanhola, além das sessões e das atividades científicas, culturais que nós organizamos comitês, comissões específicas sobre temas em geral, oncologia, por exemplo, seja o que for, saúde pública, e essas comissões seriam permanentes. Estamos em discussão a respeito disso, vamos querer ouvir os acadêmicos também, mas é o que dá peso e força a algumas grandes academias, como eu disse, a francesa, a espanhola e a americana. Então, esse foi um debate importante, porque médicos ilustres nós temos muito mais pelo Brasil inteiro, nós só somos 100 médicos ilustres, e o Brasil tem muito mais que isso. Mas nós temos aqui uma massa pensante que nós não podemos desperdiçar no sentido de criar documentos ideológicos. Até o acadêmico Jorge Rezende foi baseado no documento enviado para o Supremo Tribunal Federal sobre aborto. A complexidade do tema é de tal modo que foi muito discutido hoje, inclusive, na sessão da diretoria, na reunião da diretoria, e, em função disso, nós explicitamos que, muito mais que darmos opinião a favor ou contra, darmos o nosso pensamento nas diversas vertentes que temas como esses, polêmicos, por exemplo, podem causar. E essas comissões seriam permanentes, perenes, de modo que daria uma continuidade ao trabalho da academia, independente da mudança de gestão. Só queria informar isso, porque isso é um objeto de reflexão da academia como um todo, não só da diretoria. Bom, a palavra está aberta para os acadêmicos que quiserem fazer uso. O acadêmico Sérgio Novis. Senhor presidente, senhores acadêmicos, é somente um registro de cunho histórico. Hoje estamos aqui a homenagear a grande figura do acadêmico Adib Jatene, e eu queria me recordar que, durante a presidência do acadêmico Novelino, ocorreu a eleição do atual acadêmico Fábio Jatene. Doutor Adib, eu o encontrei no elevador chegando aqui. Houve um problema no aeroporto Santos Dumont, ele saltou do avião lá na ponta da pista, quase junto do mar. E o ônibus ia durar muito tempo para chegar. Ele, então, veio a pé pela pista, acompanhado de um funcionário do aeroporto, atravessou esse viaduto e a pé aqui chegou. Nessa oportunidade, eu disse a ele que era isso mesmo, que para chegar à academia para votar num filho não é uma eleição, uma peregrinação. De maneira que ele tinha que vir a pé, como fazem os peregrinos. E quando foi iniciada a eleição, eu solicitei ao presidente Novelino, numa questão de ordem, que fosse dada preferência a que o acadêmico Jatene fosse o primeiro a votar, para que o doutor Fábio tivesse o seu primeiro voto na urna depositado por seu pai. E assim ocorreu. É só um registro, já que estamos num dia de relembrar uma grande figura da nossa medicina.
Muito obrigado, acadêmico Sérgio Novis. Paulo Busso, acadêmico Paulo Busso, com a palavra. Eu agradeço, presidente, caro Fábio, a oportunidade de estar aqui prestando essa homenagem a uma das figuras marcantes do século XX na medicina brasileira, sem nenhuma dúvida. Eu queria, nessa oportunidade, homenagear essa figura médica, um dos grandes cirurgiões do nosso tempo, mas queria também homenagear mais duas dimensões do professor Jatene. Uma delas, a dimensão, vou começar talvez pela menos importante, a dimensão política. Jatene foi um homem que trouxe para, sendo um cirurgião digamos, de sofisticação, tanto da matéria cirúrgica quanto do objeto das suas intervenções, quer dizer, ele soube trazer, soube aliar com essa tremenda habilidade, com a criatividade das diversas técnicas que ele inventou, aperfeiçoou, também a dimensão do que ele era muito apaixonado e muito comprometido, que era a questão da atenção primária da saúde. Ele nunca esqueceu de uma medicina voltada para os mais humildes, uma medicina que era um sistema, ele costumava dizer, eu não acredito em personalidades, eu acredito em equipe. E ele disse isso quando operou minha mãe, aí eu queria colocar uma dimensão humana também nisso. E operou junto com o Fábio. O Fábio operou tanto com ele que nem lembra dessa paciente, porque, na verdade, foi uma das centenas ou talvez milhares de cirurgias que eles fizeram juntos. Mas queria ressaltar, de fato, essa questão da importância do Jatene como formulador político, como, digamos, transformador do sistema de saúde. Ele acreditava no SUS. Ele era um homem que era de atenção terciária, quiçá quaternária, como se diria, né? Mas ele acreditava na atenção primária, ele acreditava num sistema que pudesse ser aberto a todos, que pudesse fazer cobertura universal, fazer cobertura gratuita. E na chefia do Ministério da Saúde, 2 ou 3, já não me lembro, mas, enfim, pelo menos em 2 oportunidades, ele foi um dos ministros inovadores, ele foi um homem que trouxe a mensagem da atenção primária, trouxe a mensagem da saúde da família, que hoje é um programa campeão, né, porque nós que, enfim, tratamos mais da medicina sofisticada, às vezes não conseguimos ter a visão, vamos dizer, focada, né, naquilo que é o acesso ao sistema de saúde por parte da população brasileira. 150 milhões de brasileiros hoje têm o acesso à saúde da família, que é uma medicina simples, mas resolutiva, e isso nós devemos ao professor Adib Jatene. Foi ele que implementou, primeiro momento que ele entrou no Ministério da Saúde, essa, não diria inovação em saúde pública, mas fez acontecer no Brasil aquilo que é uma ata que hoje completa 40 anos, hoje digo esse ano de 2018, depois feita em 78, né, a conferência de Alma-Ata. Ele, com a saúde da família, ele materializou no Brasil o sonho de Alma-Ata, o compromisso de Alma-Ata com o programa de saúde da família. Então, eu queria, nesse sentido, homenagear o Jatene cirurgião, o Jatene político, e agora eu quero homenagear o Jatene gente. Eu nunca vi uma pessoa tão atenciosa na posição dele, de um mega cirurgião, um grande cirurgião, um político importante, um ministro da Saúde. Eu nunca vi ele se voltar, deixar de se voltar alguém que dissesse: professor, doutor, ministro, Jatene, qualquer forma que chamassem, eu nunca vi, enquanto as vezes que estive com ele, que ele voltasse as costas ou não atendesse a um chamado de interlocução. Então, essa dimensão de olhar para as pessoas e atender o colega da academia, o confrade, e atender
o mais humilde ou funcionário ou a população que passava ao lado dele, é uma característica que eu acho que ele trouxe de berço, né, da origem humilde dele, um vencedor e um campeão da medicina brasileira. Obrigado. Muito obrigado. Nós já, pelo visto, nós já estamos passando a parte da homenagem ao professor Adíbio Jatene. Eu já tive a oportunidade do início da sessão pela manhã dizer algumas poucas palavras que o professor Jatene não existe limite de palavras que possam descrever a grandeza deste grande acadêmico, médico, que foi muito mais do que isso, além de grande figura humana, que eu mencionei também na primeira parte. É uma homenagem que nos orgulha muito que ele tenha sido nosso confrade, nosso companheiro durante algum tempo, pouco tempo, por sinal, para o que gostariam de desfrutar dele. Mas vamos dar início logo à palavra aos acadêmicos, mas coordenado aqui pelo acadêmico Silvano Raia e Fábio Jatene, que o acadêmico Silvano Raia disse que diria algumas palavras, e aí abrimos a palavra aos outros acadêmicos. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores, com muita satisfação, lembro hoje a figura do meu amigo, companheiro de lutas e confrade Adíbio Jatene. Adíbio foi um homem forte, mas sereno, honesto no amplo significado da palavra, mas compreensivo com o erro dos outros. Era de poucas palavras. Como dizia, não gostava de jogar conversa fora, mas era eloquente quando defendia suas ideias. Se orgulhava da cirurgia que praticava, mas modesto quando a ela se referia. Exigente com seus colaboradores, mas incentivador constante do seu desenvolvimento. De hábitos simples, foi grande admirador do belo e da arte. Desde 2001 até o seu falecimento, foi presidente do Conselho Deliberativo do Museu de Arte de São Paulo, que possui o mais importante acervo da América do Sul, e Adíbio Jatene conseguiu adaptar a forma de exposição para a nova mentalidade e interesse da geração nova. A seu modo, foi filho, irmão, marido e pai exemplar. Transmitia afeto solene, mas sóbrio e abundante. Como cirurgião, abriu horizontes inéditos, mas praticando para cada paciente a cirurgia tradicional que mais lhe convinha. Sua grande vontade de criar o estimulava a desenhar artefatos mecânicos capazes de aperfeiçoar seus atos cirúrgicos, que, juntamente com sua habilidade de suas mãos de longos dedos, participaram do desenvolvimento da cirurgia cardíaca da nossa geração. Não fazia política, mas aceitou o cargo de ministro da Saúde, consciente que poderia dar um exemplo de competência e honestidade. Esse comportamento lhe valeu a admiração de muitos. A maioria da mídia repetiu que pediria ao presidente da República que constituísse toda sua equipe por ministros do valor de Adíbio Jatene. Ensinou muito a muitos, tanto pela palavra quanto, e principalmente, pelo exemplo de suas atitudes. No conjunto,
foi um ser humano simples e, ao mesmo tempo, de grandes dimensões. Quando reúno todas as lembranças que tenho de Adib Jatene, me vêm à mente as palavras de Marco Antônio na peça de Shakespeare Júlio César, quando, diante dos romanos, reunidos frente ao cadáver do imperador, disse: toda a humanidade pode se levantar e dizer: este foi um homem. Adib Jatene, que sua vida nos sirva de exemplo e inspiração. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Silvano Raia. Na continuidade, depois daremos a palavra aos acadêmicos. O acadêmico Fábio Jatene tem alguns slides a mostrar e algumas palavras a dizer, e a seguir o professor acadêmico Aderbal Maia, o primeiro inscrito já. Excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa e Silva, integrantes da mesa, acadêmico Antônio Nardi, acadêmico Silvano Raia, senhores acadêmicos e senhoras acadêmicas, senhores convidados. Eu, antes de iniciar essa pequena sessão de homenagem ao professor Adib, eu gostaria de dizer que estou muito honrado, sensibilizado e comovido pela oportunidade que a academia me dá de, como filho, poder falar algumas palavras. E também pela grande quantidade de manifestações de carinho, amizade e companheirismo de todos os senhores acadêmicos aqui dessa casa. Foram inúmeros os que vieram e me abraçaram e disseram que estavam aqui em homenagem ao professor Adib. Isso me sensibiliza demais e me comove muito. E eu sou eternamente agradecido por esses atos de carinho de todos os senhores. Muito obrigado, viu? Eu preparei uma pequena apresentação e eu gostaria que ela fosse um pouco leve em relação à trajetória do professor Adib. Ele nasceu em Chapuri, no Acre, graduou-se em Medicina pela Faculdade da USP, fez residência no Hospital das Clínicas, ocupou cargos de secretário da Saúde do Estado de 79 a 82, foi ministro da Saúde em 2 mandatos, em 92 por 8 meses e de 95 a 96 por 22 meses. Foi diretor-geral do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, do Instituto do Coração e do Hospital do Coração, da Associação do Sanatório Sírio, e professor titular de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP. Foi autor e coautor de cerca de 800 trabalhos científicos publicados na literatura nacional e internacional e, orgulhosamente, ele foi, como sempre dizia, membro da Academia Nacional de Medicina, ocupando a cadeira número 40. O que eu preparei hoje foram algumas frases do professor Adib que sempre caracterizaram a sua trajetória. Ele sempre falava isso e falava frequentemente, e às vezes repetia, e as pessoas passaram a conhecer essas frases como sendo da sua autoria ou adaptadas por ele. Então, eu juntei algumas delas aqui e vou, na sequência, apresentar aos senhores. Inicialmente, dizer que no fim da sua carreira ele escreveu livros, ele se dedicou a escrever livros sobre medicina, saúde e sociedade, cartas a um jovem médico, e foram tantos os jovens médicos que vieram conversar comigo e dizer que tinham lido o seu livro, e também sobre o que mudou na medicina nos últimos 40 anos com o Dr. Alexandre Padilha, que era seu amigo. Isso é a nossa família, são 4 filhos, 3 médicos e 10 netos. E ele teve a oportunidade, antes de falecer, de conhecer os seus bisnetos, que já tinham nascido, que eram 4. Esse foi por ocasião da homenagem que ele recebeu pelo centenário da faculdade. Ele recebeu a medalha do centenário. E então aqui a minha mãe, meus irmãos e
e alguns netos e o bisneto. E aqui são 4 gerações de Jatene, né? Meu pai, eu, o meu filho mais velho e o meu neto mais velho. Isso tem já 3 para 4 anos, mas são 4 gerações reunidas. Isso ele dizia sempre: você não precisa ser o melhor, basta procurar fazer bem aquilo que faz, sem esperar recompensa, simplesmente pelo prazer de fazer bem feito. Essa é talvez a frase mais conhecida dele. Ele dizia que o trabalho não mata, o que mata é a raiva. Nunca me queixo, o presente é fantástico. A medicina não pode ser um negócio. É importante ser respeitado pelo trabalho e pelos colegas, mas o que mais vale a um médico é ter o respeito dos pacientes. A função do médico é curar. Quando ele não pode curar, precisa aliviar. E quando não pode curar nem aliviar, precisa confortar. E agora a sua afirmativa: o médico precisa ser especialista em gente. O nosso grande desafio é oferecer o acesso à saúde, principalmente às populações de baixa renda. Essa talvez uma das mais conhecidas também. O grande problema do pobre não é ele ser pobre, é que o amigo dele também é pobre. A sociedade precisa pensar em lucro e em produtividade, mas antes de tudo ela precisa pensar em gente, em pessoas que merecem respeito e dignidade. Essa foi uma frase que me marcou muito quando ele teve a primeira vez no ministério. Um dia eu li isso no jornal. E aí eu fui falar com ele, falei: mas que história é essa? Falando de empreiteira, engenharia, o seu cargo é secretário, é ministro da Saúde. E ele disse: não, Fábio, o que eu entendi é o seguinte: as companhias já levam os projetos, e esses projetos são aceitos pelo governo, de uma maneira ou de outra. Isso é bom para todo mundo, é bom para quem faz, é bom para quem concede o projeto, e é assim que é feito o nosso sistema de governo, né? Não tem um programa de governo, tem o programa das grandes corporações. Isso me marcou muito, e isso tem mais de 20 anos, né, que foi dito. E o que eu consegui verificar na política é que não há compromisso de se cumprir o que se combina. Precisamos criar a consciência de que o país não é de um governo, que o país é nosso e temos que cuidar dele. Eu nunca discuto o problema. Tem gente que se perde na discussão do problema. Eu só discuto solução. Isso parece uma coisa tão simples, mas diariamente eu lembro disso, né? Porque eu estou em reuniões e enrolados em alguém me contando por que aconteceu aquele problema. E, na verdade, o que nós precisamos é resolver o problema. Eu sou contra essa história de dizer: eu não faço porque não me dão condições. Se você é capaz de fazer, você cria as condições. Porque não se constrói uma sociedade em que a desigualdade é a regra, em que a vantagem é a regra. Para construir uma sociedade, ela tem que ser fraterna, tem que ser solidária, tem que ser ética. E eu trouxe essa foto para terminar a apresentação. Isso é lá na fazenda, e ele adorava a fazenda, e ele plantou esse seringal para se aproximar das origens, porque o pai dele, o meu avô, Domingos, trabalhava com borracha, ele era negociante de borracha, ele comprava e vendia borracha, e ele sempre disse, ele falou: eu vou plantar um seringal, porque meu pai mexia com isso e eu quero ter o seringal. Então esse é o seringal que já crescido, né? E ele se orgulhava muito desse seringal. E para encerrar, eu vou botar uma pequena relato do Bertolt Brecht, que eu acho que exprime bem o que foi a trajetória do professor Adib. Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida, e esses são os imprescindíveis. Mais uma vez, eu agradeço demais
as manifestações de carinho, amizade e companheirismo dos seus confrades da academia. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Fábio Jatene. E a frase que eu tinha pensado em dizer sobre seu pai era essa de Bertold Brecht, que eu já repeti para um ou outra pessoa, que eu acho que é isso mesmo, aquelas pessoas que são os imprescindíveis, que lutam a vida inteira, não é? É uma frase de Brecht que eu gosto muito, e você me tirou a oportunidade de dizer a frase, mas eu reforço essa frase, que isso era o seu pai. Muito obrigado. E vamos passar a palavra à bancada acadêmica, acadêmico Aderbal Sabra, que pediu a palavra, por favor. Senhor presidente, excelências presentes aqui nessa casa, distintos colegas, não existem realmente palavras capazes de exprimir a grandeza do professor Adíbio Jatene. Várias facetas de sua vida foram aqui lembradas, desde o homem, do pai, chefe de família, ao exemplar médico, exímio cirurgião, inovador em técnicas cirúrgicas, e que deixa um legado incrível nessa especialidade. Quero lembrar algo que não ficou esquecido, porque nas entrelinhas aí está o educador. O professor Jatene foi um excepcional educador médico. Ele zelava pela escola de medicina com um carinho sobre-humano. Eu me recordo que quando fazia parte da comissão de ensino na Universidade Federal do Rio de Janeiro, várias oportunidades eu tive nas reuniões da ABEM, antiga Associação de Escolas Médicas, criada com este nome, de ver como o professor Jatene lidava com o tema ensino médico. Portanto, eu quero apenas agregar, dentro dessa visão maior do grande homem que ele foi, a figura de grande educador, defensor intransigente da boa qualidade do ensino médico. Isso, para mim, é importantíssimo, porque como chefe de escola, eu vejo que a importância deste homem na educação será sempre lembrada para todo sempre. Este homem chega à imortalidade com uma obra inesquecível. Muito obrigado. Presidente Novelino, por favor, com a palavra. Senhor presidente, senhores membros da mesa, acadêmico Fábio Jatene, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Senhor presidente, dizem que a gratidão é a memória do coração. Eu queria expressar minha gratidão porque há 27 anos eu fui operado pelo professor Adíbio Jatene. Se aqui estou, eu devo, em grande parte, a essa grande figura exponencial da medicina do nosso país. E quero também fazer um agradecimento de público para o doutor Alexandre Siciliano, que também cuidou de mim. E aqui estou, apesar, evidentemente, de alguns acharem que, enfim, torcer ao contrário, espero que isso não aconteça, mas eu não poderia deixar nesse momento, senhor presidente, de expressar a minha gratidão em público, que é o que eu tenho que fazer nesse momento, que eu faço nesse momento com grande emoção. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao acadêmico Pietro Novelino, presidente desta casa. A palavra continua aberta. Acadêmico Zé Luiz, por favor. Eu não poderia me conter nessas circunstâncias, apesar de não ser capaz de, talvez, trazer algo de novo, acrescentado ao que tantos outros também falaram sobre o professor Adíbio Jatene. Disse que o valor das pessoas ele pode ser muito medido
a partir do seu legado, a partir daquilo que eles deixam escrito, 800 trabalhos publicados, com imenso impacto na literatura médica e na prática médica mundial, em função das suas ideias e em função da sua capacidade de agregar pessoas, é que eu gostaria de traduzir, formar pessoas, formar escolas, trazer exemplo. Mas o que mais me toca na figura do professor Adib Jatene, está presente nessa sala, estava presente quando eu desci do elevador e admirei a figura do professor Adib Jatene no cartaz que anuncia esta reunião. Em todas as fotografias que aqui foram mostradas, aparece a característica que mais nos diz sobre a pessoa, a figura humana Adib Jatene. O sorriso dele é maravilhoso. Eu me emociono com o sorriso do professor Adib Jatene em todas as ocasiões que eu encontrei. Muito obrigado, José Luiz. A palavra segue aberta. Se ninguém quiser mais fazer uso da palavra, vamos passar a continuação da sessão em homenagem ao acadêmico Adib Jatene. E nós temos a escutar agora uma conferência sobre cirurgia cardiovascular do terceiro milênio pelo acadêmico Fábio Jatene. Mais uma vez, obrigado pela enorme oportunidade de participar dessa sessão de homenagens e de proferir essa apresentação e essa conferência de encerramento do simpósio. O que eu vou tentar fazer é um overview de como anda a especialidade nos dias de hoje, em relação a alguns aspectos históricos e como ela está se portando nesse momento. Dr. Cosgrove foi o chairman da Cleveland Clinic, que é considerada talvez o maior maior e mais notório centro de cirurgia cardiovascular do mundo. Dr. Cosgrove, que tinha um apelido e tem um apelido de Toby, é um cirurgião cardiotorácico. Ele diz que há múltiplos fatores influenciando o volume cirúrgico, incluindo aspectos demográficos, epidemiologia, tecnologia, implementação de novas técnicas diagnósticas e terapêuticas, economia e, finalmente, inovações. Eu vou tentar apresentar pelas várias subespecialidades da especialidade, pelas várias áreas de atuação, como, inicialmente, cirurgia de revascularização, valvar e assim sucessivamente. O que está ocorrendo é que está havendo um número da redução de cirurgias de revascularização do miocárdio em todo o mundo. E por que isso vem acontecendo? Porque os pacientes não querem a cirurgia se há outra alternativa. Ninguém nessa sala gostaria de ser operado se fosse possível resolver de uma forma menos invasiva. E também porque houve aumento significativo da segurança e da eficácia dos procedimentos percutâneos, no caso, os stents, para resolver o problema das coronárias. Eu digo que esse é o efeito montanha-russa. Em alguns momentos, algumas cirurgias têm aumento, em outros têm redução. Isso a despeito dos guidelines demonstrarem, na coluna da esquerda, que os procedimentos cirúrgicos para qualquer tipo de doença vascular coronariana é considerado apropriado. E os stents, em algumas situações, são considerados apropriados, em outras são considerados incertos, em outras são considerados inapropriados. E, apesar disso, em cerca de 70% dos casos, chega-se a utilizar a angioplastia numa forma que é considerada como off-label, ou seja, fora dos guias de conduta. De qualquer maneira, isso é uma verdade. Vários editoriais disseram que os cirurgiões precisavam diversificar a sua atuação ou iriam terminar, e nós acabamos
hoje num duelo desigual, aonde para a revascularização do miocárdio, a cirurgia ela é feita em média para cada 4 a 5 pacientes tratados por angioplastia. Se nós tivermos 5 pacientes, 1 vai à cirurgia, 4 vão à angioplastia. E anteriormente, quase todos esses pacientes iriam para a cirurgia. O que fez a cirurgia para reagir? Buscou redução da agressão das operações, que é o grande calcanhar de Aquiles, e buscou a excelência através de avanços técnicos, melhoria dos resultados e incorporação tecnológica. A redução da agressão se traduz em menor agressão global, com melhores cuidados anestésicos, incisões menores, evitando a circulação extracorpórea quando possível, reduzindo a manipulação da aorta, auxílios de equipamentos de videocirurgia, estubar mais precocemente, menos transfusão, buscar a excelência, que é aquilo que nós fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas é um hábito. Em relação à cirurgia, houve a incorporação de dispositivos modernos para estabilizar o coração, para que ele possa ser suturado com pequenas suturas delicadas, o mais imóvel possível, sem comprometer, obviamente, o débito cardíaco. Alguns posicionadores de cirurgia permitem que se possa operar na porção posterior do coração, o que só era possível através de circulação extracorpórea. Mas é inequívoco que, ao redor do início dos anos 2000, nós operávamos no Instituto do Coração perto de 1.200 operações. E o ano passado, nós fechamos o ano com 580 operações de revascularização do miocárdio. Portanto, em 17 anos, o movimento de cirurgia de revascularização caiu para metade. Há algumas alternativas que tentam tornar essa cirurgia atrativa e competitiva em relação aos procedimentos de angioplastia, como a cirurgia robótica, que através de 2 ou 3 ou 4 orifícios consegue bons resultados, aqui demonstrando a mamária pérvia realizada por robô. Mas, de qualquer maneira, não é uma prática que vem sendo amplamente aceita. Eu, para resumir o tópico cirurgia de revascularização, eu diria que houve diminuição do número de operações, que atualmente se mantém estável. A cirurgia ficou reservada para casos considerados mais graves, mais complexos e de pior prognóstico. E a revascularização por angioplastia e stents fica reservada para os casos considerados mais simples e menos complexos. O segundo ponto que eu gostaria de dizer diz respeito à evolução da faixa etária da população. Nos Estados Unidos se considera que em 2010 eram quase 6 milhões de habitantes e em 2050 serão 20 milhões de habitantes. E é interessante que 80% dos pacientes acima dos 80 anos têm alguma doença cardiovascular identificável. E isso também ocorre na população europeia. No Instituto do Coração, uma doença que nós observamos que foi extraordinariamente mais prevalente à medida que a faixa etária da população aumentou foi a estenose aórtica. Nós, no quinquênio, entre 95 e 99, operamos 248 pacientes. E entre 2010 e 2014, nós chegamos a operar para tratamento de estenose aórtica 1.227 pacientes. Ou seja, esse foi um aumento extraordinário em função do aumento da faixa etária dos pacientes. Entretanto, a população idosa tem comorbidades, doença cerebrovascular, disfunção ventricular esquerda, diabetes, DPOC, insuficiência renal, doença arterial periférica e um conceito que está muito em moda atualmente, que é a fragilidade dos indivíduos. Estudos epidemiológicos têm demonstrado consistentemente que a fragilidade carrega um risco relativo de aumentar em mais de 2 vezes a mortalidade desses pacientes. E há vários questionamentos se a cirurgia cardíaca não está se tornando uma nova especialidade geriátrica, tal é a quantidade de indivíduos mais idosos que estão sendo tratados. Como já foi dito na apresentação anterior,
pelo Dr. Honório, uma parte desses pacientes não consegue ser submetido à operação por comorbidades muito evidentes. E nesta condição surgiram alguns novos avanços que têm de 10 anos ou menos, que são formas de tratar a doença estenótica da válvula aórtica por catéteres. Os catéteres podem ser introduzidos pela ponta do ventrículo esquerdo, pela aorta ou pela região inguinal. Esses catéteres, eles levam válvulas fechadas que, uma vez na posição, se abrem e permitem que a válvula aórtica seja tratada através desses catéteres. O problema é que, em algumas situações, isso não é perfeitamente efetivo, mas é inequívoco que nesses 10 anos houve melhoria e novos avanços foram surgindo técnicos, de tal sorte que os métodos se tornaram mais eficazes. Além disso, há uma quantidade muito grande de outros dispositivos que vêm surgindo, todos para tentar tratar problemas estruturais do coração através de técnicas pouco invasivas. Um deles, por exemplo, é esse mitral clip, que tenta fazer o orifício valvar ficar duplicado e, consequentemente, reduzir uma insuficiência da válvula mitral. Os tipos de válvulas são muito amplos, existem muitos fabricantes tentando produzir essas válvulas, e agora o que se considera como a bola da vez é a válvula mitral por catéter. Já são mais de 50 laboratórios trabalhando neste sentido, e os primeiros dispositivos já foram aplicados em humanos, de tal sorte que se considera que, uma vez desenvolvido o campo para a válvula aórtica, agora certamente será a vez da válvula mitral. Em relação à cirurgia propriamente dita, que operava e opera pacientes que estão colocados à esquerda do diapositivo de maneira convencional, o que nós observamos foi um fenômeno de que as operações pudessem ser realizadas por incisões menores. Então, mini toracotomias, toracotomias paraesternais, mini esternotomias, que permitem que com que a operação seja feita perfeitamente, mas com menor agressão, com menor tempo de restabelecimento. Então, os pacientes que recebem essas operações, eles acabam se recuperando mais rápido e sofrem menor agressão cirúrgica. Isso vem avançando no campo cirúrgico. Muitos serviços internacionais e aqui no país utilizam esses artifícios de operar por incisões menores. Curiosamente, a operação por incisões menores é mais difícil. Se podia considerar que incisões menores, logo operações mais fáceis, mas não é assim que funciona. Incisões menores, logo operações mais trabalhosas, principalmente para pessoas que têm treinamento e têm mais capacitação para realizá-las. Um outro avanço é a possibilidade de colocar válvulas sem sutura. Todas as próteses que eram colocadas, elas eram colocadas através de suturas no anel. É como se fosse uma porta, retira a folha, passa os pontos no batente, coloca uma nova porta e aí fixa esses pontos na nova folha da porta. Na prática, o que essas válvulas estão fazendo é que elas não precisam mais de pontos de fixação. Elas são colocadas e elas têm dispositivos para agarrar no anel, para se fixar no anel. Com isso, as operações acabam sendo mais rápidas, porque não é necessário passar um conjunto de 10, 12, 15 pontos e amarrar um por um. Então, na prática, essas válvulas são colocadas e tornam o procedimento mais simples. E isso também está avançando. Outro tópico diz respeito às doenças da aorta. Foi muito bem detalhado pelo professor Honório, mas eu aqui, nesta apresentação final, quero também fazer uma menção a esse tipo de possibilidade terapêutica. Muitos pacientes, principalmente aqueles portadores de afecções, aneurismas, dilatações do arco ou dissecções do arco e da porção descendente da aorta torácica, hoje são tratados por endopróteses. Elas estão cada vez mais eficientes e cada vez mais resolutivas.
E existe também a possibilidade de tratamentos híbridos, realizar uma parte da operação por cirurgia convencional e uma parte da operação através da colocação e do implante dessas próteses e desses dispositivos. Isso tem tornado a operação menos agressiva e com uma menor necessidade de transfusões, de fatores de coagulação, porque, sem dúvida, essas eram as maiores operações, ou são as maiores operações da cirurgia cardiovascular. Esse é um exemplo de um paciente tratado e que praticamente se recobriu a aorta inteira com a colocação e o implante dessas endopróteses. Um outro ponto que talvez seja o ponto mais, eu diria, em moda da cirurgia cardiovascular, diz respeito à insuficiência cardíaca. Nos Estados Unidos, houve redução da prevalência do infarto e do AVC e aumento da prevalência da insuficiência cardíaca. São 4 a 5 milhões de pacientes com insuficiência cardíaca, 2 milhões de internação por ano, 25 casos com insuficiência cardíaca avançada, consome 5% do orçamento da saúde, 40 bilhões por ano de dólares. Ou seja, a insuficiência cardíaca no mundo todo está avançando e está tendo um grande impacto. Uma das alternativas cirúrgicas para resolver o problema da insuficiência cardíaca é o transplante cardíaco. O transplante cardíaco teve um pico no início dos anos 90, teve uma redução no início dos anos 2000 e voltou a subir. Esses são os últimos dados referentes a 2015 que foram divulgados agora no fim de 2017 e mostram que os transplantes cardíacos ultrapassaram a taxa dos 5.000 transplantes realizados por ano. O problema é que esta é uma prática eficiente, muito bem estabelecida, mas que não avança muito, por conta principalmente da falta de doadores e da dificuldade na obtenção de doadores. Nós, no Instituto, também avançamos em relação ao transplante, principalmente nos últimos anos. A nossa experiência está aqui posta, em azul, transplantes em adultos, em amarelo, transplantes em crianças, transplantes cardíacos pediátricos. Nós tivemos um período que foi de 85 até 93, onde nós realizávamos 1,1 transplantes por mês. Foram 122 transplantes. De 94 a 2002, nós aumentamos um pouco a nossa experiência. Passamos a realizar 1,4 transplantes por mês. De 2003 até 2012, nós aumentamos mais ainda. Fomos para 2,3 transplantes por mês. E aí nós criamos uma condição especial que nós entendemos, parte dela nós aprendemos com o Dr. Medina, que também é nosso confrade, com transplantes renais, e a partir daí, com a criação desse núcleo, incorporação de uma equipe multiprofissional mais atuante, de dedicação exclusiva de alguns membros da equipe à realização do transplante cardíaco. Depois desse núcleo, nós aumentamos ainda mais e hoje nós realizamos 5 transplantes por mês. É possível que esse número talvez tenha sido o nosso limite, é aproximadamente 1 a 1,2 transplantes por semana. E nós observamos que um dado interessante diz respeito à utilização da circulação assistida para os pacientes que vão ao transplante. Hoje, no mundo inteiro, 50% dos pacientes, quando vão realizar o transplante, já são portadores de um dispositivo de assistência circulatória previamente implantado. Infelizmente, essa não é a nossa realidade. Nós temos 93% dos nossos pacientes, quando vão ao transplante, não têm dispositivo. Isso vai de encontro ao que a literatura está apresentando, principalmente porque isso tem um impacto econômico muito grande. De qualquer forma, hoje nós ocupamos uma posição entre os 10 maiores centros que realizam transplante de coração no mundo, com mais do que 70 transplantes por ano de coração adulto e infantil. Os transplantes vêm avançando também. Como a dificuldade de doadores é muito clara
existem opções hoje para se passar a utilizar doadores após a morte. Alguns centros estão iniciando nessa vertente. Ainda no assunto insuficiência cardíaca, a assistência circulatória mecânica. Apesar do transplante ser o gold standard para o tratamento da ICC avançada, o implante de dispositivos de assistência circulatória tem se tornado uma terapia bem estabelecida para essa doença, como eu acabei de dizer em relação aos pacientes que vão ao transplante, mas também àqueles que não serão transplantados. Como o número de pacientes com insuficiência cardíaca tem crescido, a utilização de dispositivos tem aumentado consideravelmente. E esta tendência deverá continuar, especialmente à luz dos expressivos avanços tecnológicos. Eu contei uma história na primeira parte do simpósio, que o Dr. Dante Pazanese, há mais de 40 anos, teve a oportunidade de decidir se ele investia um recurso que ele recebeu em cirurgia de coronária ou dispositivo de assistência circulatória, que já naquela época estavam sendo desenvolvidos. E o Dr. Dante foi claro, ele falou, não, eu vou investir o dinheiro em coronária, acho que vai beneficiar mais pacientes. E foi verdade. A assistência circulatória cresceu muito nos últimos 10 anos e passou mais de 3 ou 4 décadas praticamente sem nenhum avanço expressivo. De qualquer maneira, mais recentemente, o que se observou foi a miniaturização dos dispositivos. Eles estão se tornando cada vez menores e a gente pode observar que eles hoje cabem na palma da mão. Nós temos a possibilidade de utilizar, através de um programa de PROAD, no Hospital Sírio-Libanês, em associação com o INCOR, uma quantidade bem razoável desses dispositivos. Existe associação também com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que encaminha pacientes para que recebam esses dispositivos de assistência circulatória. Esses dispositivos, eles têm várias conotações, eles podem ser externos, internos, maiores, menores, mas, no geral, eles estão mais eficientes, com maior tecnologia e têm tamanho cada vez menor. Essa é uma criança que nós implantamos com poucos dias de vida. Essa criança cresceu, permaneceu 8 meses em lista de espera, com o seu ventrículo artificial, e a partir daí ela foi transplantada e hoje leva uma vida normal. Esse também é um outro caso que recebeu um dispositivo de assistência circulatória, um jovem, passou um período com ele e aqui à direita após o transplante. Esse é o último equipamento que nós implantamos, é um equipamento mais recente, de uma geração muito avançada e que nós podemos observar que ele se coloca na ponta do ventrículo e vou tentar rodar mais uma vez, e ele se coloca na ponta do ventrículo esquerdo e bombeia sangue para a aorta. O que nós observamos é que entre 2012 e 2014, no Instituto, nós realizamos a aplicação de dispositivos em um paciente a cada 20 dias, de vários tipos, desde os tipos mais simples até os tipos mais complexos. E foi curioso que em 2012, nós empregamos um dispositivo a cada 30 dias. Em 2013, um dispositivo a cada 11 dias. E em 2014, um dispositivo a cada 9 dias. Ou seja, nós fomos aumentando o emprego desses dispositivos de assistência circulatória. Claro que nós temos acesso aos mais baratos, aos mais simples. Nós não temos acesso aos mais complexos. Esses mais complexos são obtidos através desse programa de PROAD. Mas nós também, lá no Instituto, desenvolvemos alguns sistemas. Esse é um dispositivo considerado simples, que trabalha fora do corpo, portanto, extracorpóreo, por propulsão pneumática, mas que tem ajudado pacientes. Nós implantamos mais de 20 desses dispositivos que foram desenvolvidos no Instituto. E, a partir daí, vários desses pacientes puderam ser transplantados. Eles estavam numa situação tão desesperadora, nós implantamos o dispositivo, tivemos o resgate das funções fisiológicas, o paciente se recuperou e, a partir daí, ele pôde ir ao transplante. Então, dentro de uma realidade, talvez esta seja uma saída para as nossas dificuldades. Aqui, um dos últimos que nós implantamos
sendo adaptado ao paciente. Um conceito que hoje vale muito em cirurgia cardiovascular é a possibilidade de podermos discutir e participar da condução dos pacientes através da integração do Heart Team. Isso envolve clínicos, cirurgiões, hemodinamicistas e a equipe multiprofissional. Esse conceito ele é um conceito que vem sendo aplicado no mundo inteiro, de tal sorte que alguns países já estão limitando o pagamento às equipes que não praticam o Heart Team. Ou seja, precisa praticar o Heart Team e já há mecanismos de vigilância se isso não está sendo praticado, para que se impeça de que alguns grupos possam, da sua própria cabeça ou dentro da sua própria capacidade individual, achar que o tratamento que ele aplica é o melhor. Esta colaboração é importante, tendo, além da equipe médica, a equipe multiprofissional. Para encerrar essa apresentação, eu gostaria de falar algumas palavras sobre o que nós consideramos sobre o futuro, principalmente do treinamento. Nós, ano passado, juntamente com o professor Murat, tivemos a possibilidade de trazer uma modificação no treinamento aqui no nosso país em cirurgia cardiovascular. Hoje nós não temos mais pré-requisito para o acesso da especialidade. Anteriormente havia necessidade de 2 anos de cirurgia geral para depois 4 anos de cirurgia cardiovascular. Atualmente se abandonou a cirurgia geral, a Comissão Nacional de Residência Médica aceitou o pleito da Sociedade Brasileira e concedeu a possibilidade do treinamento através de 5 anos diretos, com acesso direto à especialidade. Isso foi muito interessante. Nós temos só 1 ano de experiência, mas a média de residentes no complexo do Hospital das Clínicas que ia para a cirurgia cardiovascular era aproximadamente 1,5 por vaga. 1,5 candidato por vaga a 2 candidatos por vaga. Este ano, com acesso direto, nós tivemos 16 candidatos por vaga. E houve serviços no nosso país que tiveram até 22 candidatos por vaga. Ou seja, aparentemente, numa avaliação preliminar, a cirurgia geral ela era talvez empecilho para que as pessoas fossem à cirurgia cardiovascular. Eu não sei como isso vai se comportar em relação às outras especialidades, mas em relação à cirurgia cardiovascular, isso foi muito notório. Talvez as pessoas indo à cirurgia geral derivassem e passassem a fazer cirurgia geral e não fossem mais a especialidade cardiovascular. Vamos aguardar os próximos anos para ver como vai ser esse comportamento, mas esse ano foi muito, muito notória a mudança em relação aos interessados para participar da especialidade. O futuro da cirurgia passa pela incorporação das técnicas provenientes dos mais variados campos da investigação científica. Como serão os cirurgiões cardiotorácicos do futuro? Países desenvolvidos como Estados Unidos e Europa deverão observar um decréscimo e já estão observando esse decréscimo. Se considera que deverá ocorrer manutenção e até certo crescimento em países com menor desenvolvimento neste campo, com demanda reprimida como o leste europeu, América Latina e Ásia. Mais mulheres deverão vir para a especialidade. As mulheres hoje, elas são pelo menos metade dos estudantes de medicina, quando não maioria em um grande número de faculdades. E os cirurgiões cardiovasculares do futuro, como serão treinados? Mais videocirurgia, isso é inequívoco. As menores incisões estão aí e a videocirurgia auxilia na realização dessas operações. Internet e possivelmente robótica, muito mais imagem. O cirurgião tem que se acostumar com isso. O professor Honório fez uma apresentação belíssima, demonstrando a que ponto está chegando o recurso armamentário de imagens para o cirurgião. É impressionante como isso está avançando numa velocidade extraordinária. Conhecimento sobre fisiopatologia e manejo clínicos dos doentes e aquela ideia que a máxima é aprender a aprender. Realidade virtual já está em prática em muitos centros mais desenvolvidos.
E um conceito que nós estamos insistindo muito é o da simulação. O Brasil tem, na preparação dos cirurgiões cardiovasculares, talvez o maior programa de simulação em cirurgia cardiovascular do mundo. Nós já treinamos, ao longo desses últimos anos, 3.500 pessoas em diferentes procedimentos. Isso é, para nós, hoje aqui no país, é absolutamente corriqueiro. Os congressos, os encontros que são feitos, eles têm uma quantidade enorme de interessados, não só para ajudar e treinar e ensinar os procedimentos, como para praticar os procedimentos. Então, eu creio que esse conceito de simulação em cirurgia cardiovascular deve também se espalhar rapidamente para outras áreas cirúrgicas. Para encerrar, eu diria que os tempos mudaram para o cirurgião cardiovascular. Os pacientes são inequivocamente mais graves e as operações mais difíceis. Ocorreu mudança nas enfermidades operadas em pouco tempo. Nós passamos a observar decréscimo da cirurgia de revascularização e aumento na cirurgia dos portadores de afecções valvares, principalmente estenose aórtica e insuficiência mitral. O cirurgião se adaptou e passou a conviver com questões como tipo de enxerto a ser utilizado, incisão maior ou menor, com ou sem circulação extracorpórea, estentes recentes, drogas. Hoje, praticamente todos os pacientes que vêm para a cirurgia de revascularização já vêm tomando antiplaquetário e que tem uma interferência enorme na crase sanguínea. Novos instrumentos, novos dispositivos e cirurgia videoassistida. Também temos que conviver, e principalmente aqui no nosso país, isso se torna até traz uma certa dificuldade com a introdução de moderna e cara tecnologia, com todas as implicações decorrentes, para o bem e para o mal. Se nós temos acesso, se nós temos possibilidade, se o custo é acessível, isso obviamente é uma vantagem. Por outro lado, se isso é caro, se isso é inacessível, se isso onera o procedimento e onera o sistema, isso pode ser um grande ônus. Eu diria que as dificuldades são grandes, mas nós vamos ter que seguir enfrentando e seguindo na batalha. Eu queria aproveitar para convidar os que puderem comparecer, o Conselho Diretor do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Tenho a honra de convidar Vossas Senhorias e Excelências para a cerimônia em comemoração dos 50 anos do transplante cardíaco realizado no Brasil. Isso ocorrerá na semana que vem, no dia 25 de maio, e o transplante, pela primeira vez, foi realizado no dia 26 de maio de 1968, pelo professor Zerbini e pela equipe. Muito obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, pela chance. Muito obrigado, acadêmico Fábio Jatene, e passo para a discussão, a coordenação da discussão ao acadêmico Silvano Raia. Eu gostaria de dizer duas palavras em decorrência do que nós conversamos hoje na diretoria da academia. Obrigado. Nós achamos que valeria a pena dar atenção a assuntos gerais, mais do que específicos. E enquanto eu via hoje o nosso confrade Fábio Jatene, querido confrade Fábio Jatene, me ocorreu uma associação horizontal que eu queria transmitir a vocês. Vocês sabem que nós, humanos, quando evoluímos para o Homo sapiens, passamos da posição quadrúpede para a posição bípede. E, ao fazê-lo, nós passamos a reduzir o diâmetro do ósseo da bacia, de tal forma que, a partir de um determinado momento, as mulheres humanas passaram, até hoje, a parir crianças, fetos imaturos. Nós todos nascemos imaturos. Haja vista que, se nós olharmos uma égua dar à luz, uma zebra, um leão, o filhote, minutos depois, ele está capacitado para andar e se adaptar para evitar até a ação de predadores, etc. Nós, se não tivermos uma atenção dos pais durante 2 ou 3 anos, não sobreviveremos. Esta é uma ideia. A outra, há cerca de uns 10 anos,
em Pádua, no norte da Itália, neurocientistas, usando a tomografia funcional do cérebro, localizaram um núcleo na zona temporal que eles denominaram núcleo dello specchio, núcleo do espelho, e demonstraram que quando um ser adulto vê um gesto, há uma descarga elétrica desse núcleo. E quando ele vai fazê-lo, ele repete. E eles documentaram o mimetismo, o aprendizado por mimetismo. Mais recentemente, acho que há um ano, dois anos atrás, de um trabalho fundamental para compreender a evolução da espécie humana, eles demonstraram que isso acontece também para as emoções. Ou seja, a criança copia dos pais não só os gestos morfológicos, mas também o ambiente emocional que o cerca. E hoje, ao ouvir o Fábio Jatene, meu querido aluno e confrade, eu percebi me lembrou a Adib, ainda que não igual. E para mim, eu interpretei isso como uma demonstração desta associação. E, para terminar, eu justifiquei o que os franceses dizem. Tout se joue jusqu'à 7 ans. Tudo se resolve até os 7 anos. Meu querido, você é uma cópia. Agora, terminada a minha filosofia, quem gostaria de comentar? Presidente, silêncio. O presidente de cardiologia pode entender, talvez, como um futuro cliente, não sei, mas aliás, já estaria em boas mãos. Filho. Tem aí o Cláudio, que de vez em quando me vê, me diz que eu estou ótimo, e vamos em frente. Mas o interessante é vermos aquilo que o homem está virando um ser híbrido, né? Cada vez com mais equipamentos, igual um automóvel, que você vai consertando as peças, né? Nós estamos, aliás, isso é parte do projeto Calico da Google, é um projeto de prolongar a vida com qualidade, de fazer exatamente como se o ser humano fosse um automóvel, em que ele pode ir repondo peças e prolongando a vida do automóvel até um certo ponto. É impressionante o que vemos aí nessa tecnologia e a introdução da robótica. Mas talvez já foi matéria de discussão aqui um outro dia, sobre a robótica com a inteligência artificial, que cada vez mais tomaria as decisões que são tomadas pelos cirurgiões. Eu gostaria de ouvir um pouco seus comentários. Eu queria fazer um comentário, acho que foi muito oportuno a palavra do presidente a respeito da possibilidade de procedimentos híbridos e procedimentos mais avançados. A semana passada, nós tivemos a oportunidade de realizar lá no Hospital do Coração, pela primeira vez no país, um procedimento híbrido em sala híbrida de 2 diferentes áreas da cirurgia cardiovascular. Nós não temos conhecimento disso. O paciente, ele apresentava uma lesão coronariana muito grave e uma estenose aórtica muito grave, portanto, problemas valvares e coronarianos. Nós anestesiamos o paciente na sala híbrida, abrimos a aorta, abrimos o tórax e constatamos o que os exames já mostravam, que a aorta ascendente, a aorta ascendente era calcificada, porcelanizada, não havia possibilidade de colocar sondas, pinças, nada. E, portanto, não tínhamos a possibilidade de usar a circulação extracorpórea. Então, não se poderia trocar a válvula aórtica. E não se poderia fazer uma revascularização convencional. Então, o que nós fizemos foi realizar uma ponte de mamária sem circulação extracorpórea. Fechamos o tórax. Pela femoral, nós introduzimos um catéter que foi até a válvula aórtica e dilatou e implantou uma prótese aórtica.
Então, no mesmo ato operatório, na mesma anestesia, nós resolvemos um problema de coronária sem circulação extracorpórea e o problema da válvula por implante de catéter e TAV. E passada uma semana, tinha sobrado mais uma ponte posterior, uma lesão posterior, que foi colocado um stent convencional. Então, é um procedimento híbrido que emprega diferentes métodos em sala híbrida, onde nós podemos, na mesma anestesia, no mesmo ato, operar e realizar procedimentos hemodinâmicos. Então, acho que isso a gente está vendo avançar cada vez mais. Eu acho que isso é de uma perspectiva muito interessante. A palavra continua aberta, os acadêmicos. Professor acadêmico Manassés. Senhor presidente, confrades e confreiras, as conferências que tivemos hoje foram de uma riqueza muito grande e marcam exatamente aquela rota que discutimos hoje para a academia. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de fazer referência a um fato de extrema importância para a cardiologia como um todo. Agora, no mês de maio, completam-se 70 anos da proposta e descoberta do receptor beta-adrenérgico. Todos os beta-bloqueadores, começando com o propranolol, que completou 55 anos. Este fato, ele mudou a concepção de cardiologia clínica, mas também cirúrgica, porque o professor Raymond August, durante quase 10 anos, foi absolutamente xingado e desacreditado, até que se descobriu o primeiro beta-bloqueador. Primeiramente era o pronetalol, e o pronetalol provocou câncer em camundongos. E as primeiras fases da farmacologia clínica tiveram que ser abortadas, e ainda hoje as pessoas são acompanhadas. Não houve nenhum caso humano, mas aí aquele que estava na prateleira, que foi o propranolol, mudou todo o conceito de tratamento. E eu digo cirúrgico também, porque muitos desses pacientes, no pós-cirúrgico, às vezes têm que tomar beta-bloqueador. Esta é uma mudança grande e de muito impacto, mas o mais impactante é que, há 50 anos atrás, eu propus que os beta-bloqueadores deveriam ser usados no tratamento do câncer, por causa da sinalização do receptor beta-adrenérgico para o interior da célula. Quando é agora, se descobriu que o tratamento com beta-bloqueador, ele é capaz de controlar o desenvolvimento e crescimento de metástases. Então, aquilo que se pensou no passado, através da sinalização, que é uma espécie de robótica interna do mecanismo de celularidade. Eu queria apenas chamar a atenção desse fato, para que todos se lembrassem dele. Muito obrigado. O nosso coordenador, presidente Silvano Raia, está lembrando que está na hora do avião. Então, como tem muito de fora, que lembrou. Não é isso? Nossa. Mas vamos dar a palavra a mais alguém, mas senão o professor Fábio Jatene poderia encerrar essa brilhante noite com algumas palavras aqui, em homenagem a seu pai, em homenagem à cirurgia, em homenagem a esta casa que, com esses brilhantes acadêmicos e a sua brilhante presença aqui, abrilhantaram essa tarde, essa noite. Senhor presidente, senhoras e senhores, meus confrades, eu gostaria de dizer que essa sessão superou as minhas expectativas. Eu tive a oportunidade de ver apresentações belíssimas, né? Eu esperava que as apresentações fossem boas, mas não no nível que foram. Eu vi a presença de muitos jovens, o que é importante para que esse conhecimento possa ser expandido.
e eu fiquei extraordinariamente sensibilizado, extraordinariamente comovido e agradecido pelas manifestações de carinho em função da homenagem ao professor Adib. Então, esse foi um dia para mim que me encheu de alegria, de emoção, e eu entendo como um dia, talvez um dos dias mais felizes que eu tive aqui na academia. Então, essas são as minhas palavras, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Vai, professor. Presidente.